Legal, maravilha, pastor Maurício novamente. Por que não? Como sempre, desde já vos saudando aí com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, tá certo? E como prometido, né, no vídeo anterior, a gente iria trazer o próximo vídeo sobre dízimo, né? Teve alguns assuntos lá e teve um rapaz que ele perguntou, pastor, eu queria aprender um pouquinho mais sobre o dízimo, né? Isso me veio na ideia de trazer um vídeo sobre dízimo, né? E não só ele, né? Um abração a você, não consigo nem lembrar teu nome aí, mais um abraço, né? Glória a Deus que você nos trouxe essa ideia, né? E dízimo é um assunto bastante polêmico, principalmente para os iniciantes na fé, mas que o Senhor, eu tenho certeza que Ele vai te explicar essa parte, com certeza, tá certo? E desde já, eu quero aqui agradecer a você que é inscrito, né? E você que não é inscrito, se inscreva no canal, aperta o sininho ali, deixa o like para ajudar o canal e aí receber as próximas notificações, tá certo? E o assunto hoje, como já foi falado, que é dízimo, o Isaías vai estar lendo a palavra inicial e em seguida ele vai estar aí trazendo alguns versículos aí, eu vou estar explicando aí sobre o dízimo, ok? Amém, Zé? Ok, pessoal, em primeiro lugar eu quero agradecer a minha oportunidade já, né? Então, como prometido no último vídeo, a gente está falando sobre dízimo e eu vou estar lendo alguns versículos e meu pai vai estar explicando, tá bom? Ok. Ok, minha Bíblia se encontra aberta em Gênesis 14, 18. Eu vou estar lendo até o 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote. E abençoou e disse, bendito seja Abraão, Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Ô glória! Mas eu quero aqui iniciar esse assunto com muita cautela, muito cuidado, para não ofender nenhum tipo de religião, nenhum tipo de denominação. Sabemos nós que há algumas denominações em nossos meios que não concordam com o dízimo, não entregam o dízimo, dizem o dízimo ser da lei, né? E olha só esse assunto. Eu quero deixar claro aqui para você que é teólogo, você que é pastor, você que é doutor da lei, você que estuda a Escritura Sagrada, né? Para a misericórdia de Deus, eu sou pastor, né? Eu estou à frente desse trabalho, gosto de estudar a Bíblia Sagrada, né? E eu quero trazer um assunto que muita gente, irmão, tem criado uma certa polêmica, e desde já eu já acredito que algumas pessoas vão discordar comigo, mas vamos para dentro. Eu quero aqui iniciar esse vídeo, irmão, dizendo para você, dízimo não é lei. Isso mesmo, dízimo não é lei. Se nós pegarmos esse assunto de Melquisedeque e Abraão, Abraão deu o dízimo antes da lei. É isso mesmo, irmão. Quem trouxe a lei do Eterno para o povo de Israel foi Moisés. Moisés pega, por mando de Deus, e inclui, atenção, ele inclui a ordenância do Eterno sobre o dízimo dentro da lei, mas ele não criou a lei do dízimo. Se você observar aqui nessa leitura que foi feita pelo Isaías, Melquisedeque, como diz a palavra, ele era um rei daquela cidade de Salém, e Abraão voltando de uma peleja, de uma guerra, Abraão tinha consigo a consciência de que tinha que dar o dízimo, tinha que devolver a 10ª parte. E para quem? E ele encontra Melquisedeque, rei de Salém, né, sacerdote do Deus Altíssimo, e é esse homem a quem Abraão toma uma atitude de devolver o dízimo. Repetindo, antes da lei. Então, irmão, muitas pessoas, a gente vai falar sobre o dízimo, mas isso é lei, eu vivo pela graça. Irmão, vou repetir aqui, dízimo não é lei, dízimo é ordenância, mandamento do Eterno. Então não vem dizer para mim que você aceitou a Cristo, que você aceitou o Messias, que você concorda com a existência de Cristo na terra, que você é seguidor de Cristo, ou melhor, você é seguidor de Deus por meio
do Messias por intermédio do Filho e não obedece ao Pai. É complicado, irmão, pense nisso. Primeiro top aqui, para deixar claro. Dízimo não é lei, dízimo é ordenância, mandamento. Ou seja, o dízimo veio antes da lei, né? Nós temos aqui Abraão, junto a Melquisedeque, depois lá na frente vamos falar sobre o neto de Abraão, também devolvendo o dízimo antes da lei. Vamos lá, o Isaías vai trazer para nós alguns versículos aí, e eu gostaria que o Isaías lesse aí Gênesis, né, o mesmo livro onde nós estamos, 28, 22. Eu vou falando pausadamente, você vai em casa acompanhando aí, que vai ficar bom esse vídeo. É um vídeo que eu quero esclarecer, né? Amém, Isaías? Amém. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha só, esse menino que faz esse voto de vir a ser um dizimista fiel, ele está trazendo para mim e para você um ensinamento mediante o início da nossa chegada para com Cristo, mediante nossa chegada como verdadeiros adoradores, que devemos também ter a consciência de fazer esse voto, como ele fez, para que nós viemos se encaixar e cumprir os mandamentos do Eterno. E ele sabia que o vô dele, né, na verdade, se você pegar aqui, é o vô dele, no caso Abraão, ele estava seguindo os mandamentos do Eterno por meio da sua família. Ele tinha uma família, ele tinha princípios, pronto, ele tinha princípios, né, mediante o ensinamento de Deus por meio da sua família. Então ele tinha que seguir isso aí. Então está aí a primeira, uma das primeiras atitudes após Abraão, lindo demais, e faça isso também que você vai estar sendo aí abençoado, tá certo? Próximo versículo, livro de Levítico, né? 27, 32, Levítico 27, 32, pode ler isso aí. No tocante a todas as dízimas, de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo de vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não, quando você, talvez muitas pessoas tenham essa dificuldade, e é lícito que tenha essa dificuldade. Você viu que a leitura foi lida a respeito ao tocante, ou seja, a respeito do dízimo, o que for separado para o dízimo é santo. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Há congregações e líderes religiosos que pregam sobre o dízimo, que o dízimo ele é voluntário, o dízimo você dá o dízimo de acordo com as suas condições. Tá, mas vamos lá. A palavra dízimo, para quem estuda, significa a 10ª parte. Ou seja, se eu tenho aqui 100 manga, eu tenho 100 manga, né? 10 manga é para o sacerdote. Eu tenho 100 cabrito, 10 cabrito é para o sacerdote. Eu tenho 10 novilhos que nasceram no ano das dízimas, então eu tenho que tirar o dízimo para os sacerdotes para fazer o que fez Abraão. Então hoje, irmão, nós tratamos de dinheiro, é uma moeda, né? Nós temos uma moeda, né, chamado real, dólar, euro, né, independente de onde você estiver. Mas a cada 100, 10 é do Senhor. Pastor, onde eu deixo isso? Aonde eu deixo isso? O correto e o que nós hoje aconselhamos é que deixe nas congregações. Ou se você não tem uma congregação, isso aqui é forte, você não tem uma congregação, mas você é servo do Eterno, então entregue na mão do sacerdote. Escolha um sacerdote, faça o que fez Abraão. E outra, você percebe aí que ele trata o dízimo com santificação, né? É santo, é algo que pertence ao Eterno. Pastor, e Deus faz o que com isso? Deus não faz nada com isso. É para uso exclusivo da obra, né? Por meio de uma
de uma administração sacerdotal. Isso mesmo, vou estar falando um pouquinho lá na frente sobre isso aí, é para quem ou o que fazer o dízimo, tá certo? Próximo versículo, nós vamos para o livro de Números, capítulo 18, verso 21. Vai falar alguma coisa lá sobre dízimo também, tá certo? E aqui, irmão, nosso objetivo não é criar uma doutrina, né? Criar um manuscrito, criar nada. Nós estamos somente passando para você o que diz a Bíblia sobre o dízimo, ok? Ok, Números 18, 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem o ministério da tenda da congregação. Você percebe, meus amados irmãos e inscritos, que esses homens levavam a sério esses dízimos. Por que eles levavam a sério, irmão? Eu estava pregando ontem, eu tive a oportunidade de pregar em um culto no lar, e eu trouxe uma mensagem, e eu passei para aquele povo que há pessoas que servem a Deus por medo, por obrigação, e há pessoas que servem por amor. Isso mesmo. Então sirva o Senhor por amor. E dar dízimo, ou seja, devolver o dízimo, não tem como você ser abençoado em devolver o dízimo por obrigação. Mas os que são abençoados é os que devolvem o dízimo por amor. Você devolve o dízimo porque você ama a sua congregação, você ama o seu sacerdote, você ama o ministério onde você congrega e você ama a Deus. É por amor ao Senhor. Por quê? Fazendo isso, você é abençoado. Agora, há pessoas, irmãos, que eu conheço, que são dizimistas fiéis e não são abençoados, porque eles estão servindo a Deus pela lei, eles estão servindo a Deus por obrigação, tá certo? Mas, se você pegar o teu dízimo e devolver, eu vou falar teu, mas na verdade seria o correto, o dízimo do Senhor. Se você devolver o dízimo do Senhor por amor, com certeza as bênçãos de Deus serão sobre a tua casa. E está aí mais uma vez um povo aí ensinando aí para devolver o dízimo aí aos levitas, tá certo? Próximo aí nós vamos para o livro de Números também. O capítulo é o 18, só que o versículo aí é o 20, é o versículo 24. Vem para mim. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdares. Aqui foi lido esse versículo como administração. O sacerdote pegava e distribuía esse dízimo como herança aos filhos de Israel. Ou seja, aqui, eu vou tentar ser bem direto numa linguagem de hoje. Você pega o seu dízimo, eu vou trabalhar aqui com a quantia hoje de R$1.000, né? Recebeu R$1.000, vai lá o sacerdote da sua congregação, né? Ou aos levitas, como diz a Bíblia, ou a pessoa responsável, e devolva, entregue o que é do Senhor. Ali nós estamos entregando na mão de um administrador, certo? Esse administrador, junto à liderança do seu ministério, ele vai analisar o que precisa ou como terá que ser feito, distribuído essas dízimas. E aí eu quero dizer para você, eu quero que você, preste bem atenção, que devolve o dízimo, faça o que fez Pilatos, lave as mãos. Deixa lá, deixa na mão do dirigente, do sacerdote, que ele sabe o que fazer. Ah, pastor, mas tem uns aí que pega, vão viajar, vão comprar carro, comprar mansão. Não se preocupe com isso. Faça a sua parte, tá certo? Fazendo a nossa parte, nós somos abençoados, ok? Próxima pergunta aí, próximo versículo, nós estamos Deuteronômio 14, Deuteronômio 14, cadê eu?
Deuteronômio 14, 22. Deuteronômio 14, 22. Ok. Certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Lembra que eu falei para vocês que lá em Israel tinha o chamado Ano das Dízimas? Isso mesmo. Até hoje, nós não chegamos a um parâmetro verdadeiro sobre anos, né? Existe uma diferença daquele tempo para cá, sobre anos, sobre dias, né? E naquele tempo ele chamava como ano das dízimas, né? Então ele diz, certamente darás. Ou seja, vou voltar um pouquinho para o início do vídeo, esquece lei, dízimo não é lei, dízimo é mandamento, dízimo é ordenança. Então ele já sabia o que tinha que fazer. Então vamos supor, irmãos, esse ano é ano de dízimo, é ano de dizimar. Esse mês você vai dizimar. Então você vai pegar aquela 10ª parte e vai devolver como se fosse um ano. Ah, pastor, eu posso dizimar então um ano? Eu posso trabalhar um ano e levar meu dízimo à congregação? Não. Se eu falar que não pode ou que pode, eu não sei se vou estar te dando a resposta adequada. Mas eu te digo uma coisa, hoje pela lei, segundo a administração do nosso país, a renda ela é mensal. Então se ela é mensal, o correto é se levar por mês, tá certo? Lá tinha uma lei que era o ano das dízimas, então lá era anual nesse caso aqui. Tá bom, meu querido? Então, o meu conselho é que você dizime todo mês, tá certo? Próximo aí, nós estamos em Deuteronômio 26, né? Vamos para 26, 12, né? Vai ter mais para nós lá, para a glória de Deus. Ok. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Nessa leitura, ele nos explica a quem dá o dízimo e para que ele serve dentro das congregações. Oi? Você que tentar ser bem direto. Irmão, é para ser assim, viu? Se não é, já não cabe a nós. Vou dar um exemplo para você. Você vai e entrega ao pastor. Vamos assim, entrega ao pastor. Lá naquele ministério tem alguns levitas, tem obreiros, tem membros, tem viúvas, tem órfão. Né? O que é órfão? Órfão é aquele pessoal que morreu pai, mãe e tal, eles estão lá, né? Estão precisando de alimento, estão precisando de ajuda. O pastor está precisando de ajuda, o levita está precisando de ajuda, o sacerdote está precisando de ajuda. Irmão, é necessário que tenha nesse ministério um cofre, né? Que tenha nesse ministério um administrador das dízimas e que tenha lá dízimas, ou pouca ou muito, e seja dividido para o necessitado. Seja dividido para... Pastor, tem gente que faz isso? Tem. Eu conheço ministérios sérios, ministérios que usam realmente o dízimo para ajudar viúvas, órfãos, pobres, os levitas, e como dizia uma linguagem popular, os miseráveis, né? Era usada essa linguagem anteriormente, os miseráveis, que necessitados de alimento, é para isso que é o dízimo. Se não estão fazendo, não se preocupe com isso não, tá certo? Próximo aí, livro de Neemias, capítulo 10, verso 37. Neemias vai falar um pouquinho sobre o dízimo aí, né? Vamos ver o que tem para nós aí, louvado seja Deus. Lembrando, meus irmãos, que você vai ver lá na capa desse vídeo, o que eu vou escrever a respeito do dízimo, porque eu vou falar para vocês. Neemias? Dízimo é amor. Isso mesmo, dízimo é amor. Dízimo tem que ser por amor. Neemias 10, 37. Ok. E que as primícias da nossa massa, e as nossas ofertas alçadas, e o fruto de toda a árvore, e o mosto, e o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus e os dízimos, da nossa terra aos levitas, e os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura.
olha só. Glória a Deus por isso, né? Não. Dízimo é primícia. Isso mesmo. Se de primícia, o que é primícia? Primícia é primeiro. Eu vou dar um exemplo. Há muitas pessoas, irmãos, que têm essa dificuldade de administrar dinheiro. Aí ele vai lá no banco e pega lá R$1.000. Aí ele paga água, luz, internet, dá 10 reais por filho. É muito difícil, mas dá. E, resumindo, espalha todo o dinheiro. Aí do que sobra, ele vai lá e tira o dízimo. Não, isso não é primícia. Quando eles falam de primícia, eles falam de você pegar o teu salário. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Não, esse assunto não é muito delicado. Eu peço você que assiste esse vídeo, se quer criticar, critica. Deixa nos comentários lá o que você acha. Não tem problema. Eu estou aqui passando realmente o que é a vida de um verdadeiro cristão e adorador de Cristo, tá bom? Então vamos lá. Você recebeu R$1.000, se você for contratado, irmão, para trabalhar e a pessoa te contratou e vai te pagar R$1.000, não faça projeto para R$1.000. Não é R$1.000 seu, é 900. Você tem que fazer a projeção para R$900. Eu só usei esses 1.000 para você entender. Sabe por quê? Porque se você vai para o emprego, você tira 1.000 e você passa o cartão de crédito, você tem suas dívidas, você faz dívida em cima de 1.000, você não dizima. Isso mesmo, porque você só tem R$1.000. Agora, se você fizer os teus débitos em cima de R$900, você sabe que você vai ter 1.000, porém, os 100 é o quê? Primícia. Os 100 é a dízima do Senhor. É esse que você vai chegar lá e dizer, essa parte aqui é o que eu tenho que levar ao levita, levar ao sacerdote, levar lá ao administrador do meu ministério. Vou voltar um pouquinho, pastor, mas eu não tenho pastor, eu não estou congregando. Meu amado, minha querida, Abraão não congregava, mas Abraão viu em Melquisedeque, que inclusive vamos falar já sobre isso, um tipo de Cristo com tanta seriedade, um servo do Deus Altíssimo, sacerdote do Deus Altíssimo, um rei de Salém. Ou seja, o que ele viu em Melquisedeque? Uma responsabilidade e uma postura de Deus naquele homem, e ele disse, esse é digno de receber as dízimas. Então você é capaz, escolha um pastor com seriedade, um pastor sério. Eu estou falando para você que não tem ministério, mas se você está congregando, é no seu ministério. É lá onde você congrega. Tá bom, meu querido? Vamos lá? Próximo versículo, vamos estar lendo. Isso é interessante, viu? Nós vamos aí, Malaquias, né? Vamos Malaquias, capítulo 3, bem interessante isso aqui, ó. Muita gente prega. O verso 9, o Zé vai estar lendo até o 10 aí para nós entender um pouquinho, ok? Ok. Com maldição, sós amaldiçoados, por que me roubais? A mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mandamento na minha casa, e depois fazei prova de mim, disse o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vós advenha a maior abastança. Tem duas palavras interessantes aí, irmãos, sobre mantimento na minha casa. Irmão, quem está falando isso aí é o próprio Eterno. Esse mantimento, pastor, líder, tesoureiro, administrador da casa do Senhor, da congregação, esse mantimento é necessário que tenha mantimento na casa de Deus. É necessário que haja na casa de Deus mantimento para saciar a fome dos órfãos e das viúvas. Vamos fazer a linguagem de hoje. É para ter nas nossas congregações
as cestas básicas. Isso mesmo, você que já trabalha com cesta básica, nota 10, é isso aí. As dízimas em dinheiro, além de pagar as despesas dos salão, dos aluguéis das congregações, é realmente para ser usado em alimento para os órfãos e as viúvas. Ou seja, esse mantimento em minha casa, não é na minha casa não, é na casa de Deus, é na congregação. Mas aí ele diz, fazei prova de mim, que eu abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós, aí somos nós, derramará sobre nós as bênçãos do Senhor e transbordarão, né, com bastante abundância, né, transbordarão a nossa vida de bênção. Nós somos, sim, irmão, abençoados pelo cumprimento de uma ordenância de Deus em devolver as dízimas na casa do Senhor. Então Malaquias, ele traz isso aí como a voz de Deus e uma orientação de ensinamento para aquele que trouxer à casa do Senhor os dízimos, será sim abençoado. Mas detalhe, viu, irmão? Eu viajei para uma cidade e lá eu conheci um moço, usa essa frase, desviado, né? Mas o moço, um amor de pessoa, como Cristo disse, que há ímpios, né? Que tem atitude de justo. E ele era viciado no álcool, né? Mas ele nunca deixou de dar o dízimo. Todo o dinheiro que ele pegava, ele passava em determinada congregação e deixava lá o dízimo. Eu te pergunto, esse homem é abençoado? Não. Não porque ele devolvia, sabe por quê, irmão? Por obedecer uma lei. Ele devolveria porque ele estava com interesse. Ele queria ser abençoado. Aquele dízimo que te traz bênção é exatamente o dízimo que você devolve por amor. Exatamente. Se você não consegue ser um dizimista por amor, muito cuidado, filho. Muito cuidado, porque você não pode dizimar porque você... eu sou crente, tenho que dizimar. Eu sou evangélico, tenho que dizimar. Na minha congregação é obrigado a dar o dízimo. Não se trata disso. Se trata de você ter um coração voluntário. Eu vou aqui deixar aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Depois você lê 2 Crônicas 29. Me perdoe se não fosse ver esse capítulo, mas eu acredito que sim. E lá você vai ver Davi, na construção do templo, que Davi fala a respeito das ofertas voluntárias, onde Davi diz, do meu particular tesouro, oferto à casa de Deus. Tá certo, meu querido? E a outra parte de Malaquias, ele diz, com maldição sois amaldiçoado. Irmão, quando você está sendo amaldiçoado pelo diabo, você corre para Deus. E quando é Deus que está te amaldiçoando, você corre para quem? Para Deus também. Obrigado. Então, irmão, Deus, irmão, ele tem sua maneira. Eu pregava também isso na campanha de ontem, no culto de ontem, no lá, e eu dizia, Deus tem suas maneiras de corrigir o crente. Então, irmão, muitas das vezes, irmão, Deus está aí nos corrigindo por algum erro que nós estamos praticando e nós não estamos entendendo. Irmão, fica aqui meu conselho, mediante esse ensinamento sobre o dízimo, meu irmão, revê os seus conceitos, serve para mim e para você. Vamos levar a sério, por amor, esse dízimo. Eu estou olhando aqui, estou vendo, se fosse para mim, eu estou vendo você, eu estou vendo a sua cara olhando para mim, porque você não é dizimista, você não é ofertante, você não está conseguindo dizimar, mas você está orando e pedindo as bênçãos do Senhor, rever seus conceitos. Será que você não está em falta com Deus? Se você estiver em falta com Deus, em dízimos e oferta, fica difícil, então faça um conserto mediante o que eu estou pregando hoje, tá bom? Nós temos aqui Hebreus, por favor, vamos ver em Hebreus aí, eu acredito que vai falar algo a respeito novamente da atitude de Melquisedeque com Abraão. Nós vamos abrir e fechar com o mesmo assunto, tá bom? Hebreus capítulo 7, verso 2. Ok. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Ele faz aqui, né, a qualificação do rei, né, de Salém, né? Eu já falei sobre isso, mas nossa ideia aqui é falar da atitude de Abraão.
Vou voltar a dizer. Eu não tenho para quem dar meu dízimo. Abraão também não tinha. Mas ele viu um homem na frente dele, um homem de Deus. Um homem que ele tinha a convicção de que aquele homem iria usar os dízimos para abençoar órfãos e viúvos e assim dar continuidade à obra de Deus. Então pense nisso e pense a quem você está entregando o seu dízimo. É necessário que você entregue na mão de homens de Deus. Tá certo? Próximo, nós temos aí também Hebreus 7:9. Hebreus 7:9, verso 9. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Ou seja, aqui vai pesar, né? Existem pastores, vamos lá, que porque ele é pastor, pensa que ele não pode dar o dízimo. Mas ele diz, dê o dízimo a quem recebeu o dízimo. Ou seja, irmão, nós somos pastores, nós somos administrador da casa de Deus. Mas se você tem uma renda, é necessário você devolver a 10ª parte para o Senhor. Então pense nisso. Talvez no seu bolso, aí na sua carteira, na sua conta bancária, deve ter algum dinheiro que você conseguiu, pastor. Pastor, aqui, pastor. Você conseguiu, pastor, vendendo um carro, vendendo uma propriedade. Foi falado lá sobre Pedro, né? O Espírito Santo repreendeu Pedro, porque Pedro reteve o que era de Deus. Então talvez, pastor, nós somos tão certinho em um monte de coisas perante Deus, e esse dinheiro que você pegou, você não devolveu o dízimo. E aí? Você está pregando sobre o dízimo e não está devolvendo, pastor? Então pense nisso, porque o que eu prego serve primeiro para mim. Então, desde já eu quero dizer a vocês, eu recebo esse ensinamento de bom grado, tá certo? E finalizando aqui esse vídeo, dizendo muito obrigado para você que vai, né? Para você que vai sentar, você vai ter a paciência de pegar a sua Bíblia, acompanhar esse ensinamento, porque é muito bom, principalmente para você que está chegando aí e tem essa curiosidade de aprender sobre o dízimo, tá certo? Beijão no coração, muito obrigado, e não esqueça de deixar o seu joinha, tá certo? Ok, Isaías? Ok. Então tá aí, estamos finalizando, Deus abençoe a todos, tá bom? Amém.